Olá, bem-vindo ao canal Materialismo Militante e hoje, dando sequência ao estudo de 60 clássicos do marxismo, vamos estudar o texto de Plekhanov, A Concepção Materialista da História, que se encontra editado neste livro de mesmo nome. Neste vídeo vamos debater a famosa teoria dos fatores sociais. Qual fator é determinante nas relações sociais? Em cada momento histórico há uma alteração de um fator em relação a outro? Como se explica isso a partir da teoria marxista? Plekhanov começa colocando a questão de que existem sociólogos, historiadores que afirmam que o fator econômico é o predominante no desenvolvimento histórico. E como chamar então esses materialistas econômicos que, por sua vez, que colocam o desenvolvimento do fator econômico a partir dos conhecimentos humanos, da ciência e da própria natureza humana? Plekhanov é bastante claro. Eles nada mais são do que idealistas, embora coloquem o fator econômico como predominante. Na verdade, isso confunde bastante gente quando debate o marxismo. Porque o marxismo, na verdade, ele não vê a sociedade dividida em fatores. Ele vê um fenômeno único, indivisível. Assim, dando sequência à concepção que havia sido desenvolvida pelo próprio Hegel, que via na sociedade um todo indivisível. Hegel via esse todo indivisível do ser social como um reflexo do desenvolvimento da ideia absoluta. Ou seja, Plekhanov mostra que as pessoas que colocam os diversos fatores, dividem a sociedade em diversos fatores, seja ele moral, a ética, a política, a economia, a psicologia, a arte, as ideologias, e procuram a cada momento dizer que um fator é predominante a outro, na verdade estão se atrasando em relação ao desenvolvimento intelectual que alcançou a humanidade. Essa teoria dos fatores sociais, dos fatores que moldam a sociedade, que condicionam a sociedade, segundo Plekhanov, corresponde a uma divisão do trabalho social dos cientistas sociais. Um cientista social se debruça sobre a economia, outro sobre a moral, outro sobre a arte, outro sobre o direito, outro sobre qualquer uma das particularidades da sociedade. E nisso, na verdade, eles não estão vendo que eles estão estudando a mesma coisa, a mesma atividade do ser social. Só que cada um pega apenas um aspecto, isola um aspecto, um fator da sociedade e procura explicar o desenvolvimento da sociedade a partir deste fator. E nisso diz Plekhanov: o fator histórico-social é uma abstração. A ideia que temos dele resulta de uma abstração. Graças ao processo de abstração, os diferentes aspectos do complexo social tomam a forma de categorias isoladas, e as diferentes manifestações e expressões da atividade do ser social, a moral, o direito, as formas econômicas, etc., convertem-se em nossa mente em forças particulares que parecem provocar e condicionar essa atividade, parecem ser suas causas determinantes. Ou seja, quando ele fala de uma abstração, na verdade a gente fala em abstrair, ou seja, em retirar de um todo uma pequena parte. Você abstrai, retira todas as várias expressões de uma sociedade e isola um determinado fator, e a partir deste fator você começa a estabelecer relações recíprocas de ação e reação entre esses determinados fatores. No final das contas, isso nada explica. Mas diz Plekhanov que foi um avanço da sociedade essa divisão do trabalho social, pois possibilitou um acúmulo de conhecimento empírico sobre a sociedade nos seus diversos aspectos.
Da mesma maneira que nas ciências naturais a teoria das forças físicas isoladas levaram a uma teoria da energia como um único fenômeno, aqui também Plekhanov fala que a gente precisa de uma concepção sintética da sociedade, ou seja, a gente tem que ver o todo da sociedade e não ver apenas um fator ou outro. Então, como que o materialismo dialético vê esse movimento do ser social? Né? Como ele explica esse movimento do ser social? O materialismo dialético moderno demonstrou que os homens fazem a sua história, não para marchar em absoluto por um caminho de progresso traçado de antemão, nem porque devam submeter-se às leis de uma evolução abstrata. Os homens fazem a sua história procurando atender às suas necessidades. As maneiras de satisfação das necessidades do ser social e, em considerável medida, essas próprias necessidades são determinadas pelas propriedades daqueles instrumentos com os quais o ser social submete a natureza, em maior ou menor grau. São determinadas, portanto, pelo estado das forças produtivas. Toda modificação importante no estado dessas forças reflete-se também nas relações sociais entre os homens, e, portanto, sobre suas relações econômicas. Os materialistas dialéticos consideram essas relações como uma função das forças produtivas da sociedade. Então, diferente de Hegel, que via o desenvolvimento da história a partir do movimento da ideia absoluta em direção à razão, o materialismo dialético, o materialismo moderno, desenvolvido por Marx, retira da história toda essa teleologia, né? A história não ruma em direção a algo pré-determinado. Inclusive aqui alguns vão levantar a objeção. Mas então como o marxismo afirma que o socialismo é inevitável? O socialismo de Marx é um socialismo científico. Ele não chega a essa conclusão de antemão. Ele não estabelece que o socialismo é inevitável porque haveria um movimento inevitável da sociedade em relação à justiça, à igualdade, à liberdade. Na verdade, ele chega a essa conclusão a partir de um estudo concreto do desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. Como, no capitalismo, começa-se um processo de desenvolvimento da socialização das forças produtivas e o capitalismo, por mais que tente, ele não consiga deter esta marcha da socialização das forças produtivas, essa socialização das forças produtivas inevitavelmente entra em choque com um modo de produção, um modo de um regime de propriedade, de apropriação individual dessas forças produtivas da sociedade e, portanto, começa-se um processo de revolução social onde esse modo de produção precisa se adaptar às forças produtivas que estão socializadas. Ou seja, é a socialização das forças produtivas demonstrada por Marx de uma maneira concreta que faz com que ele chegue na conclusão de que o socialismo é inevitável. Diferente da concepção teleológica de Hegel, que via o movimento da história como um progresso inequívoco em direção à razão, à racionalidade. Mas, ora, as forças produtivas seriam um fator? Não. Por quê? As forças produtivas, na verdade, é algo externo ao homem. Ele está externo no limite em relação às próprias relações sociais. Ele está fora do homem, não faz parte da natureza do homem. Ou seja, não dá para explicar a história humana a partir da natureza humana, porque a natureza humana ela é modificada. E ela é modificada a partir do quê? A partir do desenvolvimento das forças produtivas. Aquela famosa frase de Marx, onde ele diz que é o trabalho do homem na transformação da natureza que ele se transforma a si mesmo. Então as forças produtivas, o estado das forças produtivas, é ela que gera relações econômicas. É ela que vai gerar, por sua vez, relações de direito, relações políticas, que vão se refletir, por sua vez, nas relações ideológicas, nas esferas políticas da sociedade. Então,
todos esses fatores que os sociólogos dividem, na verdade, eles fazem parte de um mesmo conjunto de relações sociais. E esse conjunto das relações sociais são função do desenvolvimento das forças produtivas. A própria economia, ela é determinada pelas forças produtivas. Então não dá para isolar o fator econômico de outros fatores. Na verdade, é um processo indivisível, único, porque todas essas relações sociais estão se modificando simultaneamente a partir da modificação gradual das forças produtivas. As forças produtivas são uma força ativa, enquanto as relações sociais, no limite, são uma força passiva. Embora, obviamente, essas relações sociais atuem sobre o desenvolvimento das forças produtivas, ora acelerando esse desenvolvimento, ora retardando esse processo, ora fazendo progredir, ora fazendo recuar. Mas quando o regime social entra em contradição com o desenvolvimento das forças produtivas, começa-se um processo de transformação dessas relações sociais de modo que elas se adaptem a esse movimento das forças produtivas. Marx, como a gente viu num outro vídeo, diz que a gente deve encontrar a anatomia da sociedade civil na economia política. Mas aí vai dizer Plekhanov, a história, com H maiúsculo, não pode limitar-se à anatomia da sociedade, mas deve apresentar todo o conjunto dos fenômenos condicionados direta ou indiretamente pela economia social, inclusive o trabalho da imaginação. Não existe um só fato histórico que não tenha sua origem na economia da sociedade, mas é menos certo não haja um só fato histórico que não seja antecedido, acompanhado e seguido por certo estado de consciência. Ou seja, não existe relações econômicas, movimento econômico que não esteja ligado a fenômenos ideológicos, a fenômenos políticos. Todos esses fenômenos, todos esses aspectos das relações sociais são de conjunto determinado pelo desenvolvimento das forças produtivas. Ou seja, essa explicação de Plekhanov nos ajuda a entender e a debater com todos aqueles que colocam o marxismo como um reducionismo, como um determinismo econômico, que o fator econômico determina tudo. Na verdade, eles não entendem a concepção materialista da história. E, ao mesmo tempo, essa ideia dos fatores vai debater muito com todos os sociólogos que a gente vê por aí. Por exemplo, um dos mais famosos é o próprio Weber. O Weber isola os fatores sociais. E, em cada momento histórico, ele elege um dos fatores para ser o determinante. Enquanto para ele, na Idade Média, o fator determinante era a religião, no capitalismo o fator determinante será a economia. E aí Plekhanov tem uma citação aqui, uma última citação, que ele ironiza essa ideia dos fatores sociais, né? Do ponto de vista da teoria dos fatores, a sociedade humana é um pesado fardo que diversas forças, a moral, o direito, a economia, puxam cada qual para o seu lado, no caminho da história. Enquanto, do ponto de vista da moderna concepção materialista da história, tudo assume aspecto completamente diferente. Os fatores históricos aparecem então como simples abstrações, e, quando se dissipa esta névoa, torna-se claro que os homens não fazem histórias isoladas umas das outras, história do direito, história da moral, história da filosofia, mas somente uma história, a de suas próprias relações sociais, condicionadas em cada momento pelo estado das forças produtivas. O que chamamos ideologias nada mais são do que reflexos variados no cérebro dos homens desta história única e indivisível. Ou seja, tá bastante claro aqui que o marxismo ele dá uma explicação de conjunto para todas as relações sociais, para todas as formas das relações sociais. E onde a gente encontra essa explicação? A partir do desenvolvimento das forças produtivas, algo que está entre o homem, propriamente dito, e a natureza. Por quê? As forças produtivas não são a natureza como própria.
propriamente dita. Ela é natureza transformada pelo homem. E nessa transformação da natureza, o homem transforma-se a si mesmo. E a partir disso, as suas relações sociais, o modo como se apropria da natureza, a maneira como a sociedade divide o produto do seu trabalho, a maneira como as relações sociais se dão entre si, se modifica. E se modifica de conjunto. Então não adianta a gente isolar um fator ou outro. A gente, na verdade, tem que mostrar que a única explicação plausível é ver como cada uma das formas da sociedade, das relações sociais, reflete esse desenvolvimento das forças produtivas. E ver na sociedade um todo indivisível. Não existe direito separado da política, separado da psicologia social. Todos eles estão intrinsecamente ligados, simultaneamente sendo transformados a partir da modificação da maneira como o homem sobrevive e luta contra a natureza pela sua reprodução. Hoje a gente terminou o 5º texto e o próximo texto será o papel do indivíduo na história, também escrito por Plekhanov, onde ele debate a ideia de que muitas pessoas criticam o marxismo de ignorar a ação individual na sociedade, como se o marxismo predeterminasse toda a ação do homem, impedindo a liberdade, a ação consciente do indivíduo. Plekhanov, nesse texto, vai resolver essas contradições entre a determinação social e o papel do indivíduo, e a gente se vê até lá. Abraço.